Bom, boa noite. Nós estamos aqui entrando na nossa primeira live pela Semana Internacional da Tireoide. Então a gente vai deixar o pessoal entrando. Já vou começando a dar boa noite para o pessoal que está entrando para participar. Obrigada por vocês estarem com a gente. Já vou chamar o Dr. Sgarbi, assim que ele entrar aqui na nossa live, para ele poder conversar com a gente. A ideia é a gente falar um pouco sobre a tireoide, esclarecer uma série de questões para vocês, ter essa participação dos especialistas para responder dúvidas, etc. E a gente vai fazer isso ao longo da semana inteira, todo dia às 6 horas da tarde. Tá? Deixa eu ver aqui se o Dr. Sgarbi já está aqui com a gente. Vou dar uma olhadinha aqui, já estou entrando para ver. E aí, daqui a pouco ele já está passando por aqui, deixa eu ver, procurar aqui o Dr. Sgarbi. O Dr. Sgarbi é o presidente do Departamento de Tireoide, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Estamos esperando só ele entrar aqui para poder a gente começar o bate-papo junto com ele. Daqui a pouquinho ele já está entrando aqui no ar com a gente. Enquanto ele está se conectando, é para falar para vocês que a Semana Internacional da Tireoide vai do dia 25 até o dia 29 desse mês. A gente até vai ter uma live também no sábado, que é para poder encerrar as atividades, mas ao longo do mês de abril nós tivemos várias participações, várias inclusões de conteúdo, informação dentro do site do departamento, dentro do site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, nas redes sociais todas. E aí, vamos ver aqui se ele já entrou. Queria ir dando boa noite para o pessoal que já está participando aqui. Deixa eu procurar ele por aqui. Enquanto vocês fiquem por aí, não podem ir embora, hein? É como o pessoal do jornal diz, é rapidinho, é só ir e voltar. Estamos esperando aqui ele entrar. Deixa eu avisar aqui para ele. Tá? Estamos aqui falando tudo ao mesmo tempo. Estamos aproveitando, já estou avisando, porque aqui a gente faz tudo um pouquinho de cada, então a gente está conversando aqui, ó, ele está avisando que não está carregando lá, então coisas de conexão que não tem jeito. Nessa época a gente tem que lidar. Olha, eu vou aproveitar e vou respondendo a pergunta, se vai passar no YouTube. Na verdade, essa live fica depois salva dentro do próprio Instagram, na íntegra, são esses 20, 25 minutinhos que a gente vai conversar, eles vão ficar disponíveis para vocês verem depois. A gente vai tentar colocar no YouTube, mas com certeza ela vai estar na íntegra dentro do Instagram. Deixa eu ver se ele já conseguiu. É porque a gente fala no computador aqui, deixa eu ver se ele já entrou. É que a gente faz uma busca aqui. Não, ele ainda não conseguiu entrar aqui na live para poder a gente tirar as dúvidas. Olha, eu já recebi aqui solicitação de participação na live. É que geralmente quando a gente faz o ok dessa participação, a tela se divide. Olha, deixa eu explicar. Ela não está ficando salva só por 24 horas, não. Quando a gente salva o material e ele entra no IGTV, ele fica completo na íntegra e aí fica no IGTV ad eterno, não vai sair dali, tá? Deixa eu ver se ele conseguiu entrar. Doutor Sgarbi está por aí, doutor Sgarbi? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, eu vou pedir para vocês esperarem só mais um pouquinho a entrada dele aqui para a gente poder visualizar. Enquanto a gente não consegue, enquanto ele está conseguindo entrar lá, a gente vai contando um pouquinho rapidamente enquanto ele está entrando. É que a Semana Internacional da Tireoide, ela sofreu uma modificação. Deixa eu visualizar aqui, acho que agora ele entrou. Pronto. Vou entrar aqui na nossa live. Dr. Sgarbi é presidente do Departamento de Tireoide da SBEM Nacional. Olha, ele está me vendo. Então, clica aí agora, Dr. Sgarbi, para participar aqui da live comigo. Tá? Só estou aguardando o seu clique na tela para poder conversar com a gente e tirar as dúvidas dos pacientes, dos colegas que estão entrando aí nessa live com a gente. Daqui a pouquinho ele já está entrando. Olha,
A gente já está gostando porque está subindo um monte de coraçõezinhos, sinal que a gente está alcançando vocês estão enxergando bem. Falem para a gente se vocês estão com dificuldade de áudio, se estão escutando, se não tem problema nenhum. Só estou esperando, tá ok. Então, aproveitando para responder enquanto o doutor Sgarbi está se conectando, essa live fica no ar, foi uma decisão do departamento, a opção de fazer a troca do tema que foi definido esse ano para Semana Internacional da Tireoide. Olha, deixa eu ver. Vou tentar aqui de novo. Vou chamar ele outra vez, gente. Faz parte, né? Hoje em dia, todo mundo com a live acontece isso. A gente faz até... Você vai aparecer Ah, agora ele apareceu. Oi! Olá! Tudo bom, doutor Sgarbi? Tá meu... Problemas aqui com a conexão. Tudo. Tá olha, tudo. Olha, já gostei do look que o senhor colocou aí de fundo, né? Com livros, estantes. Olha, está aqui. Perfeito. Estou aqui na minha casa. Bom, então a gente vai começar. Eu estava apresentando o senhor como presidente do departamento. O doutor Vitor Gervásio já está aqui com a gente também. Eu queria que o senhor se apresentasse como especialista e como presidente do departamento de tireoide da SBEM. Vai ser um prazer que o senhor fale com a gente. Bom, prazer é todo meu, Cris. Eu sou José Sgarbi, eu sou presidente do departamento de tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E também sou professor de endocrinologia e vice-diretor da Faculdade de Medicina de Marília. Bom, a gente estava conversando antes para poder passar essas informações para vocês, e antes da gente falar sobre o tema exatamente da campanha da Semana Internacional da Tireoide deste ano, que é tireoide e Covid-19, a gente sabe que a gente recebe muitas perguntas e uma delas é muito frequente, que é assim: doutor, eu tenho tireoide, e agora? E aí, olha, com a palavra para explicar essa grande dúvida que acontece com os pacientes, e aí, se eu dá para o senhor explicar para a gente. Lógico. Bom, a tireoide é uma glândula que nós temos aqui no pescoço, né? Abaixo dessa cartilagem que é conhecida como pomo de Adão. E ela tem uma importância muito grande para o nosso organismo, porque os seus hormônios, o T4 e o T3, atuam praticamente em todos os tecidos, em todos os órgãos, né? Eu costumo comparar a tireoide com o maestro de uma orquestra, onde você tem todos os músicos com seus instrumentos, mas você precisa do maestro. Ele que dá o ritmo, ele que faz a harmonia, faz os arranjos para que todos toquem filarmonicamente. É o que a tireoide faz com o nosso organismo. Ela controla todo o organismo, faz com que todo ele trabalhe em harmonia, coração, pulmão, cérebro, enfim, todos os órgãos. Então, esses hormônios, eles têm uma importância muito grande em todas as fases da vida, desde a reprodução, a gravidez, o desenvolvimento, puberdade e na nossa vida adulta. E quando a tireoide tem alguma disfunção, as mais frequentes é quando ela aumenta muito a produção de hormônio, e aí você vai ter o hipertireoidismo e todo o nosso organismo vai ficar acelerado. E o contrário, o hipotireoidismo, que aliás é a disfunção tireoidiana mais comum, no Brasil muito frequente, afeta em torno de 10% da população. E no hipotireoidismo, todo o organismo fica mais desacelerado. Bom, a gente aproveita para dar boa noite, porque a gente já está com mais de 200 pessoas aqui online acompanhando a nossa live. Então, estamos dando boa noite para todo mundo: Rosa, Vitor, Stefane, Elane, doutor Alberto, Anderson. Olha, a lista é grande de pessoas. E a gente já tem até pergunta, mas eu vou esperar mais um pouquinho para colocar a pergunta, para pedir para você falar um pouquinho sobre esse tema da campanha, porque você deu uma visão geral dos problemas da tireoide, principalmente em relação ao hiper e ao hipotireoidismo, né? Mas as pessoas estão muito preocupadas em saber se, pelo fato delas terem algum problema na tireoide, viu, gente? Não é problema dela, é problema nela, tá? Da tireoide, se elas são consideradas grupos de risco para o Covid-19.
Bom, então, Cris, obrigado pela pergunta. O Departamento de Tireoide, né, anualmente, ele faz uma campanha que é nacional, que envolve os endocrinologistas do Brasil todo, principalmente aqueles associados da SBEM, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a quem eu aproveito, estou vendo aí que muitos deles estão aí online, a quem eu aproveito e agradeço a participação aqui e o envolvimento bastante engajado com a campanha da Semana Internacional da Tireoide. Hoje, 25 de maio, é o Dia Internacional da Tireoide, e nós estávamos já desde janeiro, fevereiro, com a campanha pronta, que esse ano o tema seria a tireoide e o coração, já que a tireoide tem uma importância muito grande, com uma conexão muito grande com o coração, e muitos não sabem. Nós tínhamos até a logo já dessa campanha pronta, toda a campanha pronta, o material pronto, mas aí todos nós fomos surpreendidos pela Covid, né? Que aflita muito os brasileiros. Nós estamos percebendo aí que o Brasil rapidamente caminha para ser o novo centro, né, da epidemia no mundo. E nós, então, tomamos a decisão, achávamos que, e também porque começaram a chegar muitas perguntas ao departamento, nós tomamos, então, a decisão de mudar o tema da campanha e esse ano focar na relação que existe entre a tireoide e a Covid. Então, hoje, o nosso tema aqui é justamente para isso, para a gente começar. Vai ser uma semana toda de lives, sempre às 18 horas, e cada dia com um assunto relativo à tireoide e Covid. Então, para responder a tua pergunta sobre se as pessoas que têm, o paciente que tem disfunção tireoidiana, o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, se eles são um grupo de riscos, eu até vi que aqui já algumas pessoas já enviaram essa pergunta. Uhum. Não, quem tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, apenas por essas condições, desde que tanto o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo estejam bem controlados, isso não vai implicar em nenhum aumento de risco, nem para o contágio e nem para a gravidade do Covid. Existem situações excepcionais, como, por exemplo, no hipertireoidismo, num quadro muito intenso de maior gravidade, que é a crise tireotóxica, que felizmente é raro, e também no hipotireoidismo, em casos em que ele esteja muito descontrolados, aí sim, esses pacientes podem ter o maior risco, principalmente para a gravidade do Covid. Mas são situações muito especiais e muito excepcionais. A grande maioria dos pacientes, eles não têm nenhum risco maior para o contágio e nenhum risco maior para a gravidade. Lembrando, Cris, que esses pacientes que têm hipotireoidismo, eles também podem ter outras doenças endócrinas, né, que aí sim aumentam o risco, né, como a obesidade e o diabetes. Inclusive, teve uma pessoa que mandou uma pergunta agora, que no caso que ela já fez é tireoidectomia, não é isso? Quando a Isso, gente. é a Então, cirurgia que acertei. tira a Tira tireoide, a tireoide, né? tireoidectomia. Tireoidectomia. Quando a pessoa faz isso, isso interfere em alguma coisa? Ela fica mais vulnerável ou menos vulnerável a não só ao Covid, mas a alguma doença? Quando o paciente faz uma tireoidectomia, em geral, para o tratamento do câncer de tireoide, e particularmente se a tireoidectomia for total, ou seja, você tira, é retirada toda a tireoide, esse paciente vai ficar com hipotireoidismo. Então, é a mesma situação do hipotireoidismo, desde que bem tratado, isso não vai implicar em nenhum risco maior, nem para o contágio, nem para a gravidade do Covid.
No caso dos pacientes que têm um acompanhamento, né, fazem aquela visita regular, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? É o momento deles procurarem o médico via telemedicina no hospital? Qual seria a melhor conduta para esses pacientes que estão sentindo algum problema, alguma coisa, se sentirem seguros? Bom, aos pacientes que têm hipotireoidismo, que é uma situação clínica, se já diagnosticado e ele em tratamento, é uma situação clínica mais tranquila. E aí, desde que seja possível ao paciente evitar essa visita à sua unidade de saúde, seja ela o médico particular ou uma unidade pública de saúde, é preferível que ele adie essa visita e a coleta de exames para quando essa situação ficar um pouco mais tranquila. Se ele tiver não se sentindo bem, se o hipotiroidismo não tiver controlado, ou se ele tiver, e geralmente o paciente, ele conhece os sintomas de quando a doença não está bem controlada, aí sim, se ele for um paciente de atendimento privado, se ele tem um médico, ele deve entrar em contato com esse médico primeiro, sem ir ao consultório, para ver qual a melhor atitude para esse paciente. Para aqueles pacientes que utilizam o sistema público, então ele deve também, hoje, a maioria dos hospitais públicos estão fazendo aí um contato com esses pacientes, ou uma unidade básica de saúde para tentar solucionar o seu problema. O hipertiroidismo é um pouco diferente, porque é uma doença que exige alguns cuidados, e se esse paciente está numa fase aguda da doença, ele vai ter que ter um atendimento. Se ele já está em tratamento e a doença relativamente bem controlada, ele também deve esperar para procurar o atendimento. A gente sabe que o coração da gente anda muito incomodado e acontece que todas as outras doenças acabam ganhando a culpa, quando na verdade talvez a culpa seja um pouco dessa ansiedade da gente, né? A gente não sabe o que vem por aí, não sabe quando as coisas vão acabar, às vezes está num dia melhor, às vezes está num dia pior, né? Esse tipo de coisa pode confundir um pouco o paciente e ele achar que ele já está. É como se a gente começa a espirrar, pronto, já estou doente, né? Antigamente a gente espirrava, era só um espirrinho. Hoje em dia a gente dá um espirro e já acha que está com Covid-19. Né? Então, tem alguma mistura dessas sensações que pode confundir um pouco o paciente? Ele tem que dar uma baixadinha, uma acalmada na situação para poder entender o que o organismo dele está querendo dizer? Eu acho que nesse momento, Cris, nós todos estamos muito aflitos, né? Eu mesmo, há 2 semanas atrás, tive uma corizazinha aí e já pensei, nossa, será que pode estar ocorrendo, né? Mas o Exatamente. que nós precisamos é ter paciência, ter tranquilidade e aguardar, né? Então, no meu caso, que eu estava com a coriza, um dia apenas, no outro dia não tinha mais nada, então era apenas um sintoma passageiro. A gente tem que entender que agora nós estamos entrando aqui num clima mais frio no Brasil, e esses resfriados comuns, ou gripes, né? O HN1N1, por exemplo, eles são frequentes também nessa fase. Aqui no interior de São Paulo, nós estamos tendo, por exemplo, uma epidemia de dengue, né? Que é uma outra situação clínica que pode se confundir com os sintomas do Covid. Então, é muito importante que a gente tenha calma, que a gente não adie os nossos planos pessoais, que nós tenhamos tranquilidade e que a gente, ao ter um sintoma suspeito de Covid, que, como eu já disse aqui, a coriza, uma dor de garganta leve, né, a tosse seca e perda de paladar, então, na evidência desses sintomas, e se a gente deve fazer um isolamento em casa, né, até que se confirme ou não a doença, então, o isolamento dentro de casa, e caso esses sintomas piorem de intensidade, se vem a febre
E se principalmente ele começa a ter sintomas de cansaço e particularmente de falta de ar, ele deve procurar o atendimento médico. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui interessante, que eu acho que é uma coisa bastante comum que a gente já tem ouvido, que é o seguinte: fez um exame e diagnosticou um hipotiroidismo no exame de sangue. Nesse momento, ele consegue aguardar até ir para um atendimento médico? Ele tem uma urgência de fazer esse atendimento médico? Qual é o procedimento ideal para ele poder a pessoa ficar tranquila? Então, aí vai depender muito do resultado do exame e de como ele estiver se sentindo clinicamente. Então, na suspeita tanto do hiper quanto do hipotireoidismo, o exame mais importante vai ser o TSH. E, em geral, níveis de TSH até 10, esses pacientes são usualmente assintomáticos ou muito pouco sintomáticos, e nenhuma atitude imediata vai ser necessária para esse paciente. Para aqueles pacientes com níveis mais elevados de TSH, acima de 10 ou 15, e principalmente se eles tiverem alguma comorbidade, como alguma doença prévia cardiovascular, ou um fator de risco cardiovascular mais elevado, esse paciente ele deve entrar em contato com o seu médico que solicitou esse exame para conversar com ele sobre a melhor conduta naquele momento. O hipertireoidismo, principalmente aquele hipertireoidismo manifesto, o hipertireoidismo já com sintomas, em que o TSH vai estar bem diminuído, em geral abaixo de 0,1. Então, no hipotireoidismo, o TSH, que é o hormônio aqui da hipófise, que é uma glândula que fica aqui no cérebro, essa glândula, ela controla a tireoide. Então, quando a tireoide não está produzindo hormônio adequadamente, que é o hipotireoidismo, o TSH aumenta. Quando a tireoide perde o controle e começa a produzir muito hormônio, a hipófise tenta frear a produção de hormônio e diminui o TSH. Então, no hipertireoidismo, que é uma condição que geralmente é mais sintomática e que às vezes o paciente tem palpitação, muito calor, irritação, uma instabilidade emocional, insônia e perda de peso. Então, nessa situação clínica, ele vai precisar de um tratamento. E daí ele vai ter que entrar em contato com um médico e possivelmente ele vai ter que agendar uma visita médica. E, vejam, a visita médica ela não está proibida. O que a gente precisa é fazer a visita médica quando realmente necessário. Se está em dúvida, entre em contato com o seu médico ou com os vários call centers, né, de atendimento à população, como, por exemplo, do Ministério da Saúde. A maioria aí dos governos estaduais estão fazendo teleatendimento também para esclarecimento de dúvidas. Aqui em Marília nós temos também da Faculdade de Medicina, em que a gente faz o atendimento para o esclarecimento de dúvidas. Então, a visita médica, quando necessária, não é proibida e a gente deve tomar os cuidados. Nós vamos de máscara, né? Dentro do consultório médico nós vamos fazer um distanciamento lá no consultório entre uma pessoa e outra, de pelo menos 2 metros, e aí fazer a consulta médica e ir embora direto para casa, não esquecer de higienizar as mãos antes da consulta e também após a consulta, e vai dar tudo certo, é possível fazer essa visita com segurança. Doutor Sgarbi, para dar uma noção para o senhor, a gente tem perguntas variadas, tanto do nível da população como níveis mais técnicos, né? Então a gente, por exemplo... Vamos a elas. Vamos a elas. Uma das coisas, assim, as várias terminologias da tireoide, às vezes a gente tem que falar devagarzinho para não errar o nome, que nem a tireoidectomia, né?
Uma das perguntas foi sobre o hipoparatiroidismo, né? Essa era uma pergunta que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. E tem uma pergunta um pouco mais técnica, ó, paciente com carcinoma papilífero de tireoide com risco intermediário de TSH dentro da faixa terapêutica, e devido a isso, com o TSH abaixo dos valores de referência, entraria como fator de risco? Nossa Senhora, tem que respirar para perguntar. Bom, então, a primeira pergunta foi sobre o hipoparatireoidismo. Bom, o Isso. hipoparatireoidismo, na verdade, a relação que existe com a tireoide é mais de vizinhança, né? São duas glândulas que são vizinhas íntimas. A paratireoide é uma glândula bem pequena, tamanho de uma ervilha, né? E existem 4 paratireoides e elas se localizam, elas se alojam atrás da tireoide, bem íntima, muro a muro, né? E a paratireoide é uma glândula que é responsável pelo controle do cálcio no nosso organismo. Então, ela produz um hormônio, que é o paratormônio, não tem nada a ver com a tireoide, elas são independentes. Lógico que quando a tireoide está com um problema, ela pode afetar também a paratireoide, mas a paratireoide, da mesma forma que a tireoide, em geral, os pacientes que têm hipoparatireoidismo, que é a diminuição da produção do PTH, ou porque a paratireoide ficou doente, ou mais frequentemente porque ela foi retirada, isso não vai aumentar o risco desse paciente contrair a doença e nem vai aumentar o risco de gravidade da doença. Em relação já ao carcinoma papilífero da tireoide, essa pergunta, obviamente, é uma pergunta médica, e eu aqui vou fazer um suspense e convidar o nosso colega a assistir a live específica de câncer de tireoide, que vai ser que dia, Cris? Ah, peraí, vamos ver aqui. Deixa Veja eu ver a aí. programação. Deixa eu pedir aqui para o pessoal. Eu já digo agora no finalzinho qual vai ser a nossa Isso, programação certinha. ótimo, com a doutora Fernanda Weisman, Quarta-feira. lá do Rio de Janeiro, Vai ser e quarta-feira. imperdível, imperdível, e eu acho, Cris, que você já começa a live com essa pergunta, porque eu vou deixar aqui em suspense para a doutora Fernanda responder. Olha, também a doutora Valéria entrou da nossa live também, já dá uma boa noite para ela. E eu acho interessante essas nossas conversas, porque é o seguinte, a gente vai conseguindo explicar certas terminologias para os pacientes. Então, por exemplo, quem entrou mais no meio e que não viu o início da sua apresentação, fez uma pergunta assim, por que tem tantos casos de tireoide no Brasil? A gente não tem casos, todo mundo tem tireoide, a população inteira tem tireoide, né? Com exceção de quem fez a cirurgia. E aí perguntou quais eram as complicações, as doenças do hipotiroidismo. Na verdade, acho que a pergunta seriam quais eram os sintomas que a pessoa sente no hipotiroidismo, que também foi abordada pelo senhor no início da live, não é isso? Dá um alô para a gente. Mas eu acho que é importante, talvez, esclarecer que, eu não sei se foi esse o objetivo da pergunta, mas o hipotireoidismo, ele pode estar associado, ele pode se associar com uma série de complicações, né? Além dos sintomas, os quais os mais comuns são o cansaço, o desânimo, a sonolência excessiva, o sono não reparador, a pessoa já acorda cansada, como se não tivesse tido uma noite boa de sono, a lentificação do raciocínio, o prejuízo da memória, ressecamento de pele, de cabelos, unhas fracas, o intestino pode ficar mais preso, alterações menstruais, enfim, esses são os principais sintomas do hipotireoidismo. Mas o que poucas pessoas sabem, né, é que o hipotireoidismo ele também pode se associar com complicações cardiovasculares ao coração. Então, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo podem
aumentar o risco cardiovascular, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, principalmente o hipotiroidismo, e o hipertiroidismo, que os sintomas, como eu já falei aqui, palpitação, taquicardia, transpiração excessiva, muito calor, perda de peso, apesar do aumento do apetite, insônia, agitação, os sintomas opostos ao hipotiroidismo. Então, no hiper, também esses pacientes têm um risco cardiovascular elevado, principalmente por arritmia cardíaca, e entre elas a fibrilação atrial. Também é muito importante, existe uma conexão muito grande da tireoide com a gravidez. Os hormônios tireoidianos são muito importantes, tanto para a fertilidade, quanto para uma gravidez normal, quanto para o desenvolvimento adequado do feto. Então, as disfunções tireoidianas, principalmente o hipotireoidismo, pode dificultar a fertilidade, é uma causa de infertilidade, e pode também, se não diagnosticado e não tratado durante a gestação, trazer complicações para a gravidez e depois consequências para o feto. Bom, de uma forma geral, a gente deu um balanço bastante grande, a gente tem ainda algumas perguntas que chegaram, e o que dá para perceber nas perguntas, doutor Sgarbi, é que assim, várias pessoas que estão colocando, por exemplo, bócio mergulhante, que está falando aqui, né? Problemas de paratireoide, problemas de tireoide, hipotiroidismo, as pessoas estão bastante preocupadas se algum desses problemas podem piorar um quadro, no caso, se a pessoa contrair um Covid-19, né? Um novo coronavírus. Eu acho que, de uma forma geral, pelas perguntas... Então, é muito bom que fique claro, Cris, que as disfunções tireoidianas, em geral, elas não vão aumentar o risco nem de contágio e nem piorar ou aumentar o risco de gravidade à infecção pelo Covid. Há situações em como a doutora Fernanda vai falar na quarta-feira, como no câncer de tireoide, aquele câncer de tireoide avançado, que felizmente são a minoria dos pacientes, né? Principalmente com metástase para pulmão. Esses pacientes, obviamente, eles têm um risco maior de gravidade da infecção pelo Covid. Mas eu novamente convido a todos para quarta-feira, que a doutora Fernanda vai falar com mais detalhes sobre, particularmente, esses pacientes com câncer de tireoide mais avançado, principalmente com metástase pulmonar, e que eles podem realmente ter um risco de maior gravidade para a infecção Covid. A tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo, e eu já vi aqui umas perguntinhas passando sobre isso, porque é uma doença autoimune. E muito se lê nos jornais sobre a imunidade e o risco de infecção Covid. Então, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo. Então, é uma doença autoimune, ou seja, o meu organismo, o meu sistema de defesa, ele passa a produzir um anticorpo, um soldadinho, para destruir a minha tireoide, porque, por uma série de razões, ele está reconhecendo a minha tireoide como sendo imprópria, como não sendo minha. Então, ele vai tentar destruir aquela tireoide. E essa é a principal causa de hipotireoidismo. Apesar de ser uma doença autoimune, esses pacientes, ao contrário de outras doenças autoimunes, e daí que vem a confusão, artrite reumatoide, lúpus, em que as pessoas precisam fazer uso de medicamentos imunossupressores que vão diminuir a resistência imunológica do indivíduo e que, portanto, vão aumentar o risco para infecção COVID.
Isso não acontece na tireoidite de Hashimoto, no hipotireoidismo de Hashimoto. Não, o tratamento com levotiroxina não diminui a imunidade e, portanto, esses pacientes não têm um risco maior de gravidade. Há situações, Cris, e aqui mais um convite, nós vamos ter uma live específica para discutir sobre transtornos oculares que ocorrem nas disfunções tiroidianas, como no hipertireoidismo de Graves. E aí sim, quando essa doença ocular tiver uma maior gravidade, vai ser necessário o uso de corticoide, que pode diminuir a defesa do organismo. Então, o Dr. João Maciel Martins, eu acho que essa live vai ser na sexta-feira, se não me falha a memória. A gente vai colocar essas informações de todas elas quando acabar. Ele vai falar especificamente sobre esse tema. Inclusive, para as perguntas que vieram sobre hipo e hipertiroidismo, a live de amanhã, sempre às 6 horas, tá, gente? Até o sábado, todos os dias, é para esclarecer essas questões também. Porque hoje a gente teve uma quantidade boa de perguntas, grande, acho que foram vários esclarecimentos, a gente já está até com 18 minutos e 36 aqui, doutor Gabi, fechamos o compartilhamento de conteúdo para vocês. A gente agradece aí, todo mundo, já vimos muitos agradecimentos, dizendo que a sua didática na hora de explicar, né, sobre as questões foi muito boa, muitos agradecimentos, inclusive para os médicos que são associados da SBEM, que estão na live, vai ter também uma palestra online durante a semana, e além disso, no site do departamento, né, que é tiroide.org.br, e no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é o endocrino.org.br, existem diversos documentos, diversas informações que podem ser muito úteis para todos, além de todas as postagens que estão sendo feitas desde o início do mês de abril, com dicas pontuais, todos desses documentos que estão lá, né? Então, a gente até já vai começando a se despedir para se encontrar amanhã. Vou pedir para o doutor Sgarbi se despedir aí do pessoal, agradecer demais a participação de vocês. Vocês não sabem como é boa essa companhia. Tá todo mundo sozinho em casa, mas no fundo, a gente não está sozinho, a gente está com a companhia de vocês aqui, perguntando, trocando ideia, e isso é bom demais, acalma o coração, acalma a tiroide, né? A gente pode falar assim. Bom, Cris, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi uma oportunidade muito rica da gente poder fazer essa interação com o público, com os colegas também da endocrinologia, os médicos, do Departamento de Tireoide, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a todos eu quero agradecer o apoio sempre restrito ao Departamento de Tireoide e agradecer principalmente o público leigo que vê aí uma oportunidade de tirar suas dúvidas. A gente, infelizmente, não tem tempo para tirar todas as dúvidas, mas hoje foi só um gostinho, porque amanhã nós vamos falar... e amanhã é sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo, com mais detalhes do que nós falamos hoje. Eu estou vendo aqui uma série de colegas que estão interagindo conosco. A todos eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer, Cris, a você aí, que sempre toda a prestação de serviço, o apoio que a DCPRES tem dado para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o Departamento de Tireoide Especial. Lembrando que hoje, então, essa live, ela marca a abertura da Semana Internacional de Tireoide, e hoje é o dia 25 de maio, o Dia Internacional da Tireoide. E isso tem uma importância muito grande, porque aqui no Brasil nós temos uma prevalência, uma frequência muito elevada de disfunções tireoidianas na população geral. Os estudos populacionais aí mostram em torno de 14 a 17, 18% da população tem alguma disfunção tireoidiana, sendo a mais prevalente
o hipotireoidismo, em cerca de 10%. Então, é uma disfunção muito frequente, Cris. Daí a importância da gente levar, né, mais conhecimento, divulgar os conhecimentos da tireoide para a população geral. Bom, então a gente vai ter aí uma semana todo dia, os encontros às 18 horas, durando meia hora. Hoje a gente já está nos 40 minutos e a gente espera vocês, não só para vocês tirarem as dúvidas com a gente, né, e com os especialistas do departamento, mas também para fazer companhia para a gente, que isso, no momento tão difícil que a gente está vivendo, sempre é muito bom. Né? A gente agradece a participação de todo mundo. Obrigada, doutor Sgarbi. E amanhã a gente está de volta aqui às 6 horas do mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, hein? Eu que agradeço. Um beijo a todos. Tchau.